aos Romanos, capítulo 5. Eu quero ler a partir do verso de número 1. Marcela está querendo roubar minha água aqui, pastor. Obrigado, Marcela. Romanos 5. Todos encontraram, irmãos? Diz assim o texto. Eu vou ler até o verso 11. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém. É um texto aqui, irmãos, bem conhecido de toda a igreja, aqui em Romanos. Eu achei interessante, aqui eu estava observando e pensando neste tão grande amor de Deus. Aqui em alguns textos que nós lemos, nós vemos aqui Paulo ele citando, ele fala, olha, quem sabe alguém teria coragem de morrer por um homem bom, por uma pessoa justa. Ele fala, quem sabe, nós sabemos que é muito difícil, mas por alguém bom, alguém até pensaria, eu vou entregar minha vida por ele, porque é uma pessoa boa. Mas a Bíblia nos fala que Cristo, que Deus, Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, por nós, quando nós éramos inimigos dEle. Quando nós fazíamos tudo aquilo que ofendia a Deus, Ele se revela a nós, entregando o seu Filho, para nos resgatar da ira futura. Aí eu começo a imaginar, que amor é esse? Que amor maravilhoso é esse? Esse amor de Deus. E eu olhando para a Bíblia, eu comecei a ver que tudo isso começa na justificação. A partir do momento que a nós é apresentado o Evangelho de Cristo, e essa fé é gerada em nossos corações, e nós reconhecemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, aí o milagre começa a acontecer na vida do ser humano. Ou seja, o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém é o milagre da justificação, é o milagre da santificação, é o milagre da salvação. Quando alguém reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia nos fala que os nossos pecados são apagados, e aquele que estava distante de Deus, através da cruz de Cristo, é ligado novamente ao Criador, e nós passamos a gozar de uma comunhão direta com Deus. Não
Não existe milagre maior do que esse. Não existe bênção maior do que essa, do que o homem pecador ter o direito, acesso novamente com o seu Criador, o que foi perdido por causa do pecado. E eu olhando para isso, eu queria falar com os irmãos sobre apenas 3 coisas que acontecem quando a graça de Deus nos alcança, ou quando nós recebemos esse plano da salvação. Nós costumamos a dizer que o homem ele não pode fazer nada para ser salvo. Não tem o que o homem faça para ser salvo. Não tem. Não existe nada. A Bíblia nos fala o que dará o homem por resgate da sua alma. Não tem, irmão. Nós estávamos longe da presença de Deus, da graça de Deus. É interessante que Deus dá as condições, é Ele que salva, porque Ele resolveu nos amar. E porque Deus Ele nos ama? É algo que não explica. Ele simplesmente resolveu me amar e resolveu te amar. O que eu fiz para Deus me amar? Nada, eu era inimigo dele. Eu te pergunto, começa a lembrar aí de como você andava quando Cristo teve encontro contigo, revelou a graça dele para você. Eu te pergunto, pensa aí, você merecia o quê? Nós merecíamos a condenação, irmão. Mas esse amor de Deus é tão grande que nos constrange. Esse amor de Deus é tão grande. A Bíblia nos fala que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe amor maior do que esse. Não existe. Lá na empresa nós costumamos a conversar, o pastor Ednélio, o nosso irmão presbítero Anderson, e a gente conversa bastante, e é interessante que não existe nada, irmãos. Nós já falamos isso aqui, não existe nada que uma pessoa, que um ser humano possa fazer para que Deus o ame mais. Não existe. Mas também não existe nada que o ser humano faça para que Deus o ame menos. Porque simplesmente Ele resolveu te amar. Ele resolveu me amar. E Ele nos ama e ponto. E qual que é a diferença disso? A diferença é aquele que aceita o plano da salvação e aquele que despreza. Ele amou todo mundo igual. O amor dele está derramado. Cabe a nós sermos participantes desse amor ou não. É igual em uma casa. Os irmãos são pais, têm mais de um filho. Nós amamos os nossos filhos iguais. Não é isso? Mas sempre tem aquele que consegue alguma coisa a mais com o pai, não tem? Aquele que é mais chegado, né, Paulinho? Que bajula um pouco mais. O pai ama todos. Mas quando aquele que faz uma rebeldia, mesmo ele amando, ele tem que pegar a cinta, o chinelo. E pastor, pode falar aqui que às vezes o crente corrige o filho? Só abrindo uns parênteses aqui, irmãos, nós trabalhamos com família. E nós vemos hoje que está uma lambança, filho não respeita mais pai. E aquela confusão, e o pai não tem coragem de pegar e dar uma palmada no filho, uma cintada, colocar de castigo. Isso não é pecado não, viu, irmão? Isso é bíblico. Pode fazer isso. Ah, mas até quantos anos? Enquanto for seu filho, pega ele no pau, se ele for preciso, irmão. Ele tem que te respeitar. Pega ele. Com moderação. Há essa diferença, irmão, entre os pais, entre os filhos. Aquele que é mais chegado, consegue mais coisa. E esse amor de Deus, ele foi derramado. Está aqui hoje, entre nós. Pega a sua porção do amor de Deus. Se relaciona com Ele. E dentro do que eu separei aqui para falar sobre 3 tópicos. O primeiro, eu quero falar o que acontece quando, na justificação, ou quando nós encontramos esta graça. Eu quero falar no que nós lemos, no primeiro versículo do capítulo 5. Diz assim, ó:
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar dessa paz com Deus. É algo que foi conquistado na cruz do Calvário, e nós podemos desfrutar dessa paz. Mas que paz é essa? É a paz entre os irmãos, como nós cumprimentamos nossos irmãos, a paz do Senhor? Não, é além disso. É a paz com o seu vizinho, com a sua esposa, com seus filhos? Não, é algo além disso. A paz com Deus é algo superior. Eu até escrevi aqui para eu não esquecer. A paz com Deus não é um sentimento, mas é um relacionamento. É a paz da reconciliação por Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo. Quando Paulo aqui fala de paz com Deus, ou sua asserção, não é equivalente à paz da parte de Deus, ou a paz de Deus. Esta pode denotar a paz que Deus mesmo usufrui, ou a paz que Ele inspira no coração dos seus filhos. Mas a paz com Deus denota um relacionamento com Ele, expressa perdão e aceitação, ao contrário da inimizade ou ira de Deus. Essa paz aqui, irmãos, é uma paz que nós desfrutamos com Deus. Essa graça de Deus, quando nos alcança, quando nós entendemos esse amor de Deus que nos constrange, nós passamos a viver em paz com o nosso Criador. Isso fala de relacionamento. Isso fala de ter intimidade com Deus. E é um presente que foi dado a nós. E nesta noite, passa a ter paz com Deus, irmãos. Sabe, irmãos, essa paz com Deus é algo que quando o mundo parece estar desmoronando sobre a tua cabeça, e você olha, você dobra o joelho, e você começa a orar, e brota aquela esperança, e você começa a conversar com o seu Criador, e parece que tudo está desmoronando, mas você dorme em paz. Isso é ter relacionamento com Deus. Isso é confiar no Criador. Aleluia. E toma posse disso hoje. Todo crente tem que ter paz com Deus. Tem que estar em paz com Deus. Faz parte do cristianismo. Se porventura tiver alguém aqui hoje em nosso meio que não desfruta dessa paz, reveja o seu conceito de cristianismo. Você está fora da vontade de Deus. O cristão, ele anda em paz com Deus. É maravilhoso estar em paz com os irmãos, mas é extraordinário você andar na rua, olhar para os céus, e num ato que parece de loucura, você conversar com o seu Criador. Estar em paz com Deus é você estar no trânsito e está conversando com o seu Criador. A Bíblia nos fala que o que causava separação entre nós, o véu que nos separava de Deus, através da cruz do Calvário, através da morte, não só a morte, da ressurreição de Cristo, Ele nos deu direito a termos acesso direto com o nosso Criador. Nós podemos chegar diante de Deus com o rosto descoberto e falar: Pai, meu Criador, eu estou aqui, eu dependo de Ti, eu Te amo, obrigado pela Tua graça ter me alcançado. É somente através da cruz de Cristo, irmão, que nós desfrutamos esse amor. Isso não tem preço que paga você poder desfrutar desse amor. Eu fico imaginando, aleluia, quando Cristo nos encontrou, quem nós éramos, mas esse amor nos constrange. Quando o Evangelho nos encontra, quando nós entendemos o significado da cruz de Cristo. Hoje nós vemos pessoas vindo para a igreja com medo de ir para o inferno. Mas aquele que tem relacionamento com Deus, ele serve a Deus com alegria, porque ele quer estar perto do seu Criador.
Tem pessoas que falam, olha, eu não posso fazer isso, senão eu vou para o inferno. Mas aquele que tem relacionamento com Deus, ele fala, eu não posso magoar meu amigo, eu tenho relacionamento com ele. É diferente, irmão. Tem um relacionamento com Deus. Aleluia. Quem sabe você perdeu. Nesta noite a porta da graça está aberta. Entre por esse caminho. Oh, que maravilhoso é nós podemos desfrutar dessa amizade. Aleluias. Ter paz é ter relacionamento e é ter amizade. É você poder confidenciar toda a sua angústia diante dele. É você poder abrir o coração para um amigo verdadeiro em quem você pode confiar. Isso é somente o crente tem. Isso é loucura para os que perecem. Mas nós que recebemos essa graça de Deus, que entendemos isso, e que Deus pela sua bondade nos revelou o seu amor, nós temos Ele como o nosso verdadeiro amigo. De todos os momentos, de nós andarmos com Ele e poder sentir a presença dEle. Isso é maravilhoso, irmão. Junto com isso, você pode abrir o coração e desfrutar dos dons espirituais. Ter um relacionamento mesmo de verdade. Olhar para a Bíblia. Ó, irmãos, quando você olha para a Bíblia e vê os irmãos da igreja primitiva, nós vemos o que os irmãos passavam, o relacionamento que eles tinham com Deus, e às vezes nós olhamos e falamos, ah, não. Mas, às vezes a gente olha e lê como se fosse um livro de história. Não, irmãos, nós acreditamos que nós somos a continuação dos Atos dos Apóstolos. Nós acreditamos assim, os dons espirituais estão aí, esse relacionamento está aberto. Sabe por que nós não vivemos igual eles? Porque nós abrimos mão do relacionamento com Deus para nos relacionar com pessoas, com homens. Não que nós não podemos ter, temos que viver em comunhão. Nós vamos falar sobre isso, mas nós nos relacionamos com coisas mundanas que desagrada a Ele. Aí nós chegamos no domingo à noite na correria, eu vou dar um pouco do que sobrou, eu vou lá na igreja para tirar um pouco do peso da consciência. Isso não é se relacionar com Deus. Se relacionar com Deus é priorizar essa amizade, essa comunhão. Eu estou trabalhando, mas eu estou servindo a Deus. Eu honro a Deus no meu trabalho, eu honro a Deus no meu colégio. Eu honro a Deus no meu casamento. Eu honro a Deus no meu namoro. Você pode convidar Jesus para andar com você todas as horas? Hã? Quando você está no ônibus, Jesus ele pode andar com você? Você pode falar, meu amigo, nós estamos juntos aqui. Você tem essa alegria, essa paz de poder andar com Ele em todo momento. Quando você está na rodinha ali conversando com os irmãos, com os amigos, no serviço, no colégio, você pode convidar Jesus para participar da sua conversa. Quando você está fechando um negócio lá na empresa, Jesus ele pode participar, ou você tem que colocar ele para fora. Fala assim, amigo, fica ali na sala de espera, que eu tenho que fazer um negocinho aqui, você não pode participar disso. Depois você entra de novo. Isso não é relacionamento de verdade. Isso não é. Daí você está pisando na cruz de Cristo. Você está dizendo para Deus, Deus, para mim não valeu de nada a morte do teu filho na cruz do Calvário, porque eu quero viver do meu jeito. Eu não quero ser seu amigo. Nós temos, irmãos, desculpa a palavra, pastor Ednelli é fino, não fala isso não.
Mas nós crentes, nós temos que tomar vergonha na cara e servir a Deus de verdade. Nós queremos que Deus nos sirva. Eu quero o melhor de Deus, eu vou conquistar. Eu vou colocar o pé, o melhor da terra é meu, é para os meus filhos. Mas não tem coragem de dizer não para o pecado. Isso não é relacionamento não, irmãos. Isso é egoísmo. Deus não se comove com a sua lágrima só de domingo à noite aqui não. Peca a semana toda, chega aqui no domingo à noite, aquela lágrima de... irmãos, Ele conhece lá dentro, Ele conhece o nosso dia a dia. Você pode enganar qualquer um aqui, mas Deus não. Relacionamento tem que ser sério com Deus. Eu ia falar aqui só do amor de Deus, mas um dia eu vou conseguir. Vamos aí, abre a sua Bíblia comigo em Efésios. Efésios capítulo de número 2. Efésios 2, versículo 11. Quero falar, irmãos, que já está acabando o tempo, sobre outra coisa que acontece na justificação, no milagre da salvação em nossas vidas. Efésios 2, verso 11, diz assim: portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento, e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Nós vemos aqui Paulo, ele começa a falar para os judeus. Ele começa a falar para o povo judeu, para os gentios, ele começa a falar para os gentios, do que ainda não tinha sido circuncidado. E ele faz alusão sobre as promessas que eram somente ao povo de Israel. E Paulo começa a explicar, olha, mas através da graça, tudo isso daí foi removido. E o que eu quero falar nesse tópico é que através da graça nós temos comunhão entre os irmãos. As diferenças foram quebradas. Paulo, ele dizendo aqui, ele fala, olha, em Cristo, Deus ele pegou os dois povos, os judeus e os gentios, e lá na cruz do Calvário, ele fez desses dois povos um só povo. E na igreja, a igreja de Cristo, não tem branco, não tem negro,
Não tem pobre, não tem rico, não tem um doutor, não tem um ajudante. Nós somos um em Cristo. Deus, Ele olha para a sua igreja. Ele nos vê todos iguais. Que maravilha, irmãos. É somente o Evangelho que pode fazer isso. Ele pega um povo diferente e junta num propósito. Fala, olha, agora vocês são a minha família. É o que Paulo está dizendo aqui no texto. Vocês agora são uma família. E tem que cair todas as indiferenças de lado. A arrogância não pode prevalecer no meio da família de Deus. Sabe aquelas panelinhas? Não pode ter. Ah, mas a minha família é a maior dentro da igreja. Não vale de nada para Cristo isso. Ele vê tudo igual. É tudo uma coisa só. Nós somos a família de Deus. O preço que foi pago foi igual, irmão. O seu dinheiro aqui na igreja não vale de nada, a não ser dividir e repartir com os irmãos. Hoje, irmãos, o evangelho que se prega hoje, que se vive hoje, não é o evangelho da Bíblia. Eu não vejo um outro propósito da pessoa querer ter alguma coisa, a não ser repartir entre os irmãos. É isso, o evangelho é isso. Não é sobressair e querer ser maior, querer ter o melhor, para mostrar, para aparecer, para ostentar. Hoje nós estamos vivendo o evangelho da ostentação. Não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia diz que nós somos todos iguais diante de Deus. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Nós somos iguais. Sabia que a omissão é pecado? Se você sabe que seu irmão está passando necessidade e você não ajuda, você está em pecado? Ajuda o seu irmão. Ou você não faz parte dessa família? Parece que deu uma apertada, né, irmãos? Quem sabe, não, eu sou primo. Eu sou um pouco distante. Assume a responsabilidade como membro da família de Cristo e exerça o cristianismo com verdade. Nós temos que exercer isso. Em Cristo, as barreiras foram quebradas e nós somos um em Cristo. Nós somos membros de um mesmo corpo. Como que pode? A cabeça querer ir para um lado, o pé querer ir para o outro, a mão fazer outra coisa. Imagine a bagunça, irmãos. Por isso que nós temos ponto de vista diferente, mas o que rege esse corpo está aqui, ó. É a palavra de Deus. Aí serve para todo mundo. A palavra de Deus é para todo mundo, não adianta. Eu tenho uma ideia ótima, tá, mas vai de encontro à palavra de Deus? Não, então não serve. Para essa família não serve. Essa família tem que ser regida pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Deixa eu ler mais um texto aqui para encerrar. Abre aí comigo, Romanos. Volta lá para Romanos. Estamos encerrando. Capítulo de número 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 31. Diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu,
e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a vida, verso 38, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero encerrar aqui dizendo que em Deus nós somos mais do que vencedores. Ele nos dá graça e tudo aquilo que nós precisamos para conseguirmos caminhar até o final. É Ele que nos dá tudo. No verso aqui que nós lemos, é interessante, o verso 32, preste atenção nisso, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Irmão, ele entregou o seu filho, como que ele não vai dar para nós todas as outras coisas? E que coisas são essas? Tudo que você precisa para chegar até o final e herdar a vida eterna. São todas essas coisas, Ele nos dá. E é interessante aqui, irmãos, quando nós fazemos parte dessa família, que aqui nesse texto fala sobre acusação. Quem intentará alguma coisa contra os escolhidos de Deus? Nós somos mais do que vencedores. É interessante aqui, Deus me fez lembrar de Paulo, quando ele começa a perseguir a igreja, que ele está no caminho de Damasco, que Jesus se apresenta a ele. Falou: Paulo, por que você me persegue? Ele fala: não, Senhor, mas como assim? É a igreja, são os irmãos lá. Ele fala: não, essa briga é minha. Você está me perseguindo. Está vendo esse povo que está perseguindo? É o povo que eu comprei. Essa briga não é com eles, não. Essa briga é comigo. Se coloque em pé, irmãos. Dá para você entender isso, irmão? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Cristo quem nos justifica. Quem pode lutar contra a família de Deus? Se é Deus que nos guarda, Ele nos protege, Ele está contigo todos os dias da sua vida. Aleluia! Será que nesta noite você pode confiar e entregar a direção da tua vida nas mãos do teu Criador? Será que nesta noite você tem coragem e falar: Senhor, eu quero de novo ter esse relacionamento contigo, eu entrego a direção da minha vida em tuas mãos, dirige a minha vida, dirige a minha família, toma conta de mim? Será que nós temos coragem de fazer isso? Será que nós temos coragem de assumir um compromisso de verdade com Ele? Falar: Senhor, olha, estão me acusando, mas agora eu estou em Ti. Briga lá por mim, Senhor. Me justifica. Compra essa briga. Eu estou em Ti. Tem um saudoso pastor Valdir Bícego. Ele dizia uma frase que eu achava interessante. Ele falou: olha,
O crente, ele não leva desaforo para casa. Ele entrega tudo aos pés de Cristo. Ei, irmão, estão te perseguindo. Essa briga não é sua. Glorifique ao nome do Senhor. Estão tentando te parar. Glorifique ao nome do Senhor. Ah, mas está difícil. Eu não estou conseguindo. O seu amigo está aqui hoje. Fala com ele. Tem acesso direto a ele. Lá para Subicai. Pode adorar. Deixou o esplendor de sua glória ao vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Aleluia! Que amor é esse? Lá pra subir.